Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e desejar que o Espírito Santo esteja falando no coração de cada um de nós. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que, após essa palavra ou no momento em que você puder, que você medite sobre o que foi falado, leia as passagens que forem citadas e esteja refletindo sobre o que Deus quer falar contigo nessa noite. A palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos é uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de crescimento espiritual, em meio à luta, em meio à dificuldade. O versículo que nós vamos ler na introdução é o Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Queridos, o que essa palavra nos fala é de aperfeiçoamento, e aperfeiçoamento é tornar algo melhor, algo bom, melhor do que já está. Nossa vida, ela, desde que foi encontrada por Cristo, ela se tornou algo bom. Mas Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Ele quer sempre que nós estejamos crescendo, conhecendo, nos aprofundando no conhecimento, crescendo na graça, crescendo na virtude do Espírito, no poder para testemunhar, para falar e para mostrar ao mundo o Deus que nos salvou, quem é o Deus que nos salvou e o que Ele quer na vida de cada um. E o que nós temos a dizer nessa noite, nessa palavra agora, é a respeito de um jovem que começou muito bem e terminou melhor ainda. Entretanto, entre esse bom começo e um fim excelente, teve um momento de fraqueza, um momento de decepção, um momento onde ele se viu ali conflitado, tanto na sua fé quanto no seu caráter. E todos nós passamos por um momento em nossas vidas em que nós temos que parar e reavaliar algumas coisas em nossas vidas e tomarmos decisões. A palavra de Deus, ela nos fala que o jovem que nós estamos falando é João Marcos. João Marcos, nosso conhecido na palavra de Deus, ele era parente ali de Barnabé, companheiro de Paulo nas suas missões. Ele, num determinado momento, ele indo participar daquela obra evangelística com Barnabé e Paulo, ele recua, ele volta atrás. Muitas sequelas podem ter sido criadas na vida, na cabeça ali de João Marcos, por causa disso aí. Porque quando nós esmorecemos, a confiança que alguém deposita em nós, ela é frustrada e você deixa aquela pessoa na mão. Aquilo ali, quando você para refletir, aí você sente a pior pessoa da face da terra, você se sente mal. Principalmente se você for uma pessoa de caráter, uma pessoa assim que quer fazer o melhor, quer fazer o bem, quer ajudar, quer participar. Quando você para pensar naquilo, você se sente a pior pessoa do mundo. Entretanto, é nesse momento aí que nós, servos de Deus, nós temos que tomar a decisão certa. Tomar a decisão certa é não se deixar abater. Não se deixar abater pela circunstância, pelo que você fez de errado, por algo que te aflige, algo que te culpa, que te traz peso, que te traz decepção consigo mesmo, mas você se levantar. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 2 de Ezequiel, Deus falando ali para Ezequiel, ele diz: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Homem, põe-te de pé e falarei contigo. Jovem, põe-te de pé e falarei contigo. Mulher, põe-te de pé e falarei contigo. A palavra que ele falou lá em Ezequiel, ele repete para você agora, nesse momento. Põe-te de pé e falarei contigo. Porque foi exatamente isso que Marcos deve ter ouvido no seu coração. Quando Deus colocou cara a cara com quem ele era,
com as aspirações que ele tinha, com o que ele queria fazer para Deus e com quem de fato ele estava sendo ali naquele momento. Ali foi um momento de tratamento de Deus. O mesmo João Marcos, que no passado, lá se você for olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 14, você vai ver um jovem fugindo no meio da noite ali, enquanto Jesus estava sendo preso, aquele jovem foge, desnudo. Ele foge, está coberto com lençol e as pessoas seguram, o lençol cai e ele foge do jeito que ele estava. É esse mesmo rapaz. Ele já tinha tido essa experiência que deve ter causado trauma no coração dele, na vida dele, na cabeça dele. Depois ele vai de novo numa missão ali com Paulo e Barnabé, e no meio do caminho ele desiste. Alguns historiadores, alguns livros, alguns relatos aí de comentaristas dizem que ele ficou com medo por causa da região em que Paulo e Barnabé iriam atravessar. Seria uma região perigosa, região de salteadores, ele tinha que atravessar regiões onde tinha bandidos e tal. Algumas pessoas acreditam a isso. O motivo pelo qual ele desistiu não vem tanto ao caso. O que vem mesmo ao caso é o que aconteceu depois disso. Soma-se a vida daquele homem, essa segunda volta atrás, aquela fuga no meio da noite. Ele era bastante jovem nessa época. E o que Deus quer fazer conosco é transformar as nossas tragédias do passado em experiências para que nos fortaleçamos e não cometamos os mesmos erros, os mesmos equívocos. E para isso nós temos o Espírito Santo de Deus que corrige os nossos rumos, fortalece o nosso caráter, nos dá uma nova direção, uma nova visão, nos faz entender a realidade dessa vida. Uma passagem de Hebreus diz que em determinado momento a palavra fala: até agora não resististes até o sangue. Nesse momento ele está falando de pessoas que morreram, que foram até o final, que completaram a obra e que, se preciso fosse, teriam dado a vida ou até que deram a vida. E a palavra de Deus nessa noite, ela nos fala sobre isso. Ela nos fala sobre você entender a prioridade dessa vida, sobre você entender que servir a Deus é melhor, mas que servir a Deus também exige sacrifício, exige esforço, exige empenho, de você se empenhar, de você fazer o que for preciso. Quando você analisa a vida de Marcos, você não vê, após a sua volta, você não vê Marcos se isolando, se afastando, saindo da igreja. Pelo contrário. Marcos ele vai buscar Pedro, Marcos vai aprender, Marcos volta para aquela igreja ali de onde ele tinha partido. A história nos leva a crer que a mãe dele era crente, o pai também. A história nos leva a crer ainda que ali na casa da mãe dele, na casa dele, é um local, um ponto de encontro dos cristãos, no momento em que cristãos eram perseguidos, cristãos eram mortos. Jesus tinha sido morto logo pouco antes. E eles estavam reunidos ali. Quando Pedro sai da cadeia, que é libertado da cadeia, eles estão na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então ali ele volta para aquele lugar e busca refúgio. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que se você se isolar, você se enfraquece mais. Se você buscar a força, buscar o refúgio, buscar a palavra de Deus, a casa de Deus, a força dos irmãos, pedir ajuda, ali você vai conseguir ser enxertado na videira verdadeira. Marcos, o efeito disso na vida de Marcos é que lá no livro de Colossenses você vê Paulo falando sobre Marcos. Você vê lá em Colossenses Paulo dizendo que Marcos era um cooperador com ele. Você vê lá em 2 Timóteo
que Paulo pede que envie João Marcos para estar ali com ele, que era muito útil no Evangelho. O que eu quero que você entenda nessa noite é que a palavra de Deus, ela é aquela onde nós encontramos força. E que dificuldade nós encontramos. Nós encontramos fraqueza, dificuldade, nós passamos por decepções, nós descobrimos que nós não éramos aquilo que nós pensávamos ser, que só a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, tem poder para nos fazer a altura, a estatura que Deus quer que nós estejamos. Então, eu digo para você nessa noite que o que Deus começou a fazer na sua vida, Ele quer completar. E Ele vai completar, em nome de Jesus. Você precisa buscar a face do Senhor. Não permitir que seus olhos prefiram o que esse mundo tem para dar, mas entender que no momento da nossa fraqueza, a graça de Deus nos transforma naquele homem forte, naquela mulher forte, que precisa resistir e superar a dificuldade, a fraqueza, a falta de fé, a falta de visão espiritual. Então você precisa, no momento da dificuldade, você precisa buscar o Senhor, se unir aos seus irmãos, não se isolar, não se iluda, o mundo não tem nada para você. Você sempre vai estar melhor na casa de Deus, mesmo que com toda a dificuldade, mesmo que o pecado esteja assolando a sua vida. Não fuja de Deus, não fuja de Deus. Fique firme, ainda que a dificuldade bata a sua porta. João Marcos fez isso. E o efeito disso na vida dele foi tão tremendo, irmãos, que o mesmo Paulo, que não aceita viajar uma segunda viagem com ele, no final ele pede: mande-me João Marcos, porque é muito útil para mim. É um cooperador eficaz, excelente, é muito útil para mim. Esse João Marcos, quando acontece a passagem do jovem rico, relatado por Mateus, Lucas e Marcos também, se você for olhar, Mateus e Lucas relatam de uma forma. Marcos, quando ele faz esse relato, tem uma parte que ele fala: e Jesus, olhando para ele, o amou. Quando Marcos escreveu o Evangelho, ele já tinha passado por essa experiência de saber que o que é você querer servir a Jesus, porque Marcos queria servir a Jesus. Tanto é que ele estava lá na hora da prisão e depois ele continuava junto. O fato dele ter tido essas duas decepções, esses dois momentos de frustração na vida, onde a covardia fez com que ele retrocedesse, não o impediu de continuar buscando. Pelo contrário, ele buscou cada vez mais, a ponto de se tornar uma ferramenta útil, excelente. E Marcos, quando relata sobre o jovem rico, ele fala: Jesus, olhando para ele, o amou. Nós vemos aí dois jovens, João Marcos e o jovem rico. O jovem rico abaixa a cabeça e pensa: não dá para mim, e vai embora. Nós não sabemos o final dessa história. Eu falei recentemente que eu gostaria de um dia, quando chegasse ao céu, encontrar esse jovem rico, porque Jesus, ele fica transparente que Jesus se entristece com a situação daquele moço, porque viu ali o desejo de agradar, mas o coração dele estava preso em outras coisas. Quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite, que se você não se negar a si mesmo, como diz a palavra, se você não tomar a sua cruz e segui-lo, você não vai encontrar a vitória que você precisa, a força para vencer. Se você não negar os desejos que clamam para que você os atenda, se você não fizer isso, você não vai encontrar a força. Você tem que se negar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É isso que o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite. Deus começou uma boa obra em você, na sua vida. E a mesma obra que Ele começou, Ele irá completar. Ele há de completar.
Então, o que eu quero dizer para você é que você tem um exemplo de João Marcos. Você tem um exemplo que a palavra nos dá. Você tem um exemplo de um homem que durante um tempo se empenhou em buscar o Senhor, teve seus problemas, suas dificuldades, mas no final, a obra que Deus foi construindo devagarzinho na vida dele, tijolo por tijolo, ela redundou numa obra excelente. João Marcos foi um dos escritores do Evangelho, ele foi um evangelista dos gentios, ele escreveu aos romanos, um povo muito difícil. Deus preparou aquele homem para essa tarefa excelente. Ele foi escolhido por Deus para ser um comunicador. Irmão, para pensar no privilégio, na honra que Deus deu a esse homem, que por um momento parecia que estava tudo perdido na vida dele. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus escolheu você para grandes obras. Isso aí não é para afagar o teu ego, isso aí não é jargão evangélico, não. Qualquer coisa que você fizer na obra de Deus é excelente, querido, porque Deus é excelente. A pregação do Evangelho é excelente. Viver para Deus é excelente. Falar de Jesus é excelente. Demonstrar Deus com a sua vida é excelente. Sabe, pode parecer às vezes, esses pastores ficam dizendo que Deus tem uma grande obra na minha vida para me agradar. Não é para te agradar, é para te dar uma noção da realidade. Que é excelente andar com Deus, é excelente servir a Deus, é excelente ser fiel a Deus. E nós vivemos num mundo que nos cerca e que não quer saber de Deus. E sabe, tudo no mundo nega Deus. Jesus falou que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E que a nossa realidade não é desse mundo. Então, o que nós temos que entender é isso, querido. O que Deus quer fazer na nossa vida é algo excelente. Deus tem uma grande obra na tua vida. Não importa a gente saber o que é, o que não é. O importante é você buscar a Deus, permanecer na sua casa, se guardar do mal. E se você, por algum momento, motivo, seja lá o que for, você esmorecer, enfraquecer, parecer que vai desistir, querido, faça como João Marcos. Fique no meio das pessoas que podem te lembrar aquilo que pode te dar esperança. Não fuja, não se aparte, não fique longe. Sabe? Se João Marcos tivesse abaixado a cabeça, achado que não dava para ele ir embora, ele não seria o escritor do Evangelho, um dos escritores do Evangelho. Se ele tivesse abaixado a cabeça e ido embora, Paulo não teria o apoio que teve nas suas últimas horas. Se ele não tivesse abaixado a cabeça, ele não seria esse representante, esse embaixador, esse ministro de Cristo útil que Paulo fala, para os Colossenses, João Marcos vai ter com vocês. Ele foi um representante de Deus na terra. E o que Deus quer que você entenda é isso, querido. Você não está abaixo dessa posição. Deus chamou você para as coisas grandes. Não importa se você não entende, importa que você entenda uma coisa. Você precisa ficar agarrado com Deus, precisa estar enxertado na videira verdadeira. Porque a seiva vai correr do caule dessa videira e vai enxertar você, que é o galho, vai te dar vida. O sangue de Cristo correndo no teu sangue. Então, querido, entenda isso. Deus te chamou para uma obra excelente, uma coisa grande. E assim como João Marcos, que tivemos o exemplo nessas passagens que nós lemos, que nós vimos, assim como João Marcos, Deus tem solução para você. Deus tem novidade para você. Deus quer fazer com que você esteja restaurado, curado. Que tudo se resolva na sua vida para a glória do nome dele. Que tudo se encaixe na posição que tem que se encaixar. O aprendizado que ele vai te dar. O fortalecimento que ele vai te dar. Que você precisa, ele vai completar na tua vida.
para que o nome dele seja engrandecido na tua vida através de você também. Então, querido, permaneça no local onde Deus te chamou para estar, no seio da igreja. Busque o apoio dos irmãos, fale com o seu pastor, peça oração, junte os irmãos para orar por você. Vamos jejuar junto, orar junto, clamar junto, dar as mãos. Ninguém vai ficar para trás, nós vamos chegar junto no céu, em nome de Jesus. Vamos nos empenhar por isso. Mas para isso é preciso que você fique em oração, junto com os irmãos. Assim como estava ali João Marcos, quando Pedro saiu da prisão e foi para lá, eles estavam todos juntos ali orando pela libertação de Pedro. Eles estavam juntos. Deus tem uma grande obra na tua vida. Basta que você busque o Senhor, fique firme com Ele e não se deixe abater pelas decepções. Nós somos feitos de carne, mas o Espírito Santo nos aperfeiçoa para a glória dele. Amém? Então, querido, nesse momento eu quero pedir a você que feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha nos dar força, venha nos dar sabedoria, venha nos dar a tua mente, Pai, para entender todas as coisas. Queremos te pedir que o teu poder ele venha a ser aperfeiçoado em nós e que a obra que o Senhor começou, que ela venha a ser completa para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos mostre e faça, Senhor, com que nós estejamos na posição certa para fazermos a coisa certa, Pai. Assim como nós vimos que foi com João Marcos, Pai, que no momento que parecia derrota, Senhor, ele entendeu que ele não podia se afastar. E acabou, Senhor, construindo um dos evangelhos. Nós te pedimos, Pai, nos restaura para a glória do teu nome, restaura a tua igreja, Senhor, fortalece cada irmão que está ouvindo essa mensagem agora, seja o irmão da estação ou de outra igreja que esteja participando conosco, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, querido, busque a Deus, Pai, fortaleça esse irmão, Pai, fortaleça esse meu irmão para a glória do teu nome, Senhor. Deus, nós te louvamos porque o teu Espírito nos recria, Senhor, no nosso interior. Abençoa, Pai, cada membro da tua igreja espalhada pela face da terra e ser conosco para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Querido, seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, o poder de Deus, o amor de Jesus esteja guardando você até a volta de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.